Para a gente começar, vamos colocar nossa primeira imagem no fundo, que a doutora Gisela vai introduzir o nosso assunto. Compostos bioativos, cores, natureza, alimentos, onde tudo isso se relaciona. Bom, primeira coisa, Carol, nunca vimos uma sociedade tão obesa e tão doente. Então, o que está acontecendo? Classicamente falando, é o seguinte, as pessoas deixaram de comer comida de verdade. Aí as pessoas falam assim, mas como? Eu como comida de verdade. Então tá aqui o desafio, eu te desafio a marcar nas cores respectivas em cada uma das refeições o que você está comendo de cor de verdade. E aí você vai ver que a natureza foi muito sábia e a próxima imagem vai ser uma cor, um pratinho verde. Vamos ver. Olha lá, primeiro prato na tela. A ideia é que hoje a gente vai montar um café da manhã, um lanchinho da manhã, um almoço. Aí a gente vai fazer um lanchinho da tarde e depois um jantar com as cores. Assim é que está no livro. Então, café da manhã, lanchinho, almoço, dependendo da sua rotina, lanche 1, lanche 2, jantar e ceia, tá? Que é importantíssimo. Então, você não vai tirar nada. As pessoas não vão tirar nada da sua alimentação. O desafio é, vamos colocar? Só que coloca primeiro, depois você come o resto. Então, repara que a cor verde começa... Carol, você já viu quanto verde tem na natureza? Aliás, olha aqui no estúdio, gente, presta atenção. Eu acho que a gente está indo aí de acordo, né? Tá tudo... Exatamente. Então, a primeira coisa que eu falei com a Carol, eu falei, Carol, olha que bonitinho. Eu falei, não, mas você tem que falar isso. Se você pegar o nosso sangue, qual é o sangue da plantinha? A clorofila. Se você pegar as duas moléculas, a do sangue, a hemoglobina, o centro dela é ferro, por isso que é vermelho. A clorofila é igualzinha, só que o centro dela é magnésio, por isso que é verde. E, gente, sem magnésio a gente não faz nada. Todo mundo cansado, todo mundo, ai, não aguento, tô sem força, já acordo sem vontade de nada. Gente, o magnésio é fundamental para pegar a sua molécula de glicose e fazer ela funcionar. Sem ele, isso não acontece. Não acontece. Mas vamos diferenciar algumas coisas para vocês entenderem o que é composto bioativo e, por exemplo, o magnésio. Então, tudo que está na natureza, a gente até fala dos fitoquímicos. Então, estão em fito, em plantas. Então, o que acontece? Você tem todos os alimentos que têm nutrientes. O que é um nutriente? É aquilo que, se você não comer, vai fazer falta no seu corpo e vai trazer uma carência que você vai ter uma doença com isso e aí você tem que suplementar. Sendo que o suplemento nunca é tão bom quanto o alimento, né? Isso em grosso modo. Então, o que é nutriente? Proteína, gordura, carboidrato. Todas as vitaminas, minerais, água, E o que tem também, que a ciência da nutrição começou a descobrir, Carol? Que além desses nutrientes, existiam substâncias que a gente não sabia o que eram. E aí a gente descobriu esses chamados compostos bioativos. São então classificados como compostos bioativos. Não é nutriente. Você não precisa comer, não vai fazer falta. Mas se você comer... Pra você ter uma ideia, cada vez que eu estudo a couve, eu fico mais encantada com ela, né? Tem tudo. Por exemplo, as folhas verdes têm uma substância chamada glicosinolato. É um nome que não precisa decorar. É como se fosse um colar de pérolas, de umas 30 pérolas. Que quando você mastiga, olha a importância da mastigação, por isso que também tem um desafio de mastigação no livro, você libera essa substância, mas a enzima que degrada esse colar em 30 pérolas. Cada pérola faz uma coisa diferente no seu corpo do bem. E, gente, é quase uma fitoquimioterapia de prevenção no câncer. Olha então, gente, e não adianta você só comer o cálcio tem que estar na proporção de 2 de cálcio e 1 de magnésio para poder ser absorvido. É o que tem no brócolis. Já é perfeita, a natureza já é perfeita. A natureza já é perfeita. E não esquece, para você pôr cálcio nos seus ossos, você precisa de magnésio, vitamina D e mais 24 nutrientes. Eu vou fazer o seguinte, então, agora, antes da gente escolher o nosso café da manhã com os elementos que estão aqui. Meninos, será que a gente consegue mostrar só um pouquinho para o pessoal de casa entender como está aqui no livro? Ah, perfeito, olha lá. Aqui, então, tem códigos das cores
E tem um questionário. Claro que a gente não conseguiria colocar esse questionário todo ao vivo para vocês, mas aqui no livro tem de atividade física, de mastigação, de quantas vezes você vai ao banheiro, tudo Como isso. Como é esse banheiro? Aqui, ó, tem essa escala aqui. Muito legal. É importante, a gente tá, assim, claro que é um assunto do horário do almoço, a gente sabe disso, por isso a gente não vai a fundo, mas, gente, reconhecer as fezes é extremamente importante. Olha, né? Pelo amor de Deus, tem gente que nem olha para puxa descarga. Ai. Tem que olhar. Tem que olhar. E aqui tem fotos e informações a respeito disso, passando então brevemente. E, olha só, aqui algumas tabelas que a doutora Gisela faz muito bem e algumas fotos desses alimentos e desses bioativos, para que nessa leitura também a gente tenha o conhecimento e tenha tudo aqui, Exato. né? É algo que vai ser sua fonte de pesquisa e de desafio. Então vamos começar a nossa. Tá. Café da manhã. Como é que a Pois é. gente coloca esses compostos bioativos? Então, a gente fala tanto do suco verde, né? Que é uma benção. Isso aqui, gente, eu nunca vi, é uma farmácia. Mais eu estudo, mais eu vejo. Outra coisa que tem nessa folha verde e em vários alimentos, o famoso potássio. Hoje, as diretrizes aumentaram a necessidade do potássio, por quê? Porque a gente está comendo tanto sódio embutido nos alimentos industrializados que o potássio da alimentação você tem que comer muito mais. Então, se você come em todas as refeições um pouco de alguma coisa de verdade, de uma folha de verdade, você está ingerindo. Porque o potássio faz o quê? O que o sódio faz? Incha, retém água. E o sódio libera. Então, o segredo de não reter líquido também está aí. Exatamente. Então, no questionário que tem antes de começar o desafio, eu tenho notas para você dar quando você começa. E você vai ver que depois de 30 dias, você realmente vai voltar a ver os seus sinais e sintomas que vão estar completamente diferentes do que de você comer comida de verdade. Olha que legal. Então, volto já para a gente continuar a nossa dinâmica. E vamos fazer o nosso café da manhã. Café da manhã. Aí, vamos falar um pouquinho, claro, das outras cores. Sim. Tem mais cores que não estão aqui no ar, que daqui a pouquinho também vão entrar. Mas a doutora Gisela quis iniciar aí com o verde, fazendo essa relação até do nosso sangue com a clorofila, com a natureza, porque realmente ele está por toda parte. Porque é tão importante, a gente tem que estar atenta, porque esses alimentos não podem faltar. Como é que a gente escolhe, então, essa lista? Então, eu deixei, então, uma foto de tudo que é verde que está na natureza. Para dar como uma sugestão. É uma sugestão, porque, gente, tem que ser comida de verdade. Então, a referência é aqueles alimentos, tá? Bom. E o que define numa fruta a cor é se você come a casca. Então, a maçã entra verde se você come a casca verde, tá? Então, a sugestão para falar de café da manhã, por exemplo, para só encerrar a cor verde, né? Que é a primeira de todas, né? Bom. Tá aqui o pratinho. Bonitão. Então, a gente pode começar, por exemplo, um dia com o nosso suco de couve tradicional, que você mistura com a maçã. Aí você já vê que no café da manhã você já põe duas cores, né? Você tá pondo verde e você tá pondo vermelho, tá? E o branco de dentro da maçã. O branco também. Exatamente, porque você come várias coisas, né? Então, isso no café da manhã. Vamos supor, entretanto, que num outro dia, porque tomar todo dia o mesmo suco é enjoativo, né? Então, num outro dia, vamos supor que você coma ou tome um suco de frutas vermelhas. Então, são várias frutas de vários tons. Então, de repente, você tem a framboesa, você tem o mirtilo. Então, você vai no vermelho, você vai no roxo, entendeu? E cada cor tem uma propriedade. Mas, então, onde que eu vou botar verde no meu café da manhã? E aí? Na sua omelete, um belo de um espinafre. E aí é o seguinte, gente, a cocção é muito importante para que nós não tiremos o composto bioativo. Alguns eu não posso esquentar, outros eu devo. Eu ia te fazer essa pergunta do lance dos antinutrientes, ou até mesmo muita gente pergunta quem tem problemas de tireoide, porque então existe aí uma atenção no consumo de couve e de alguns outros alimentos verdes. O problema é que houve realmente esse consenso em relação à couve. Por quê?
Porque aqui tem muita coisa de moda. Então a criatura pega e começa a tomar suco de couve, café da manhã, almoço e jantar, faz a dieta da couve, uma semana só toma suco de couve. Ah, meu Deus. Aí não dá. Não dá, porque folha verde escura você come normalmente todos os dias e não traz problema nenhum. Entendi. Tá? E, gente, as pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes, o que normalmente, por exemplo, o Rock faz? Ele pega o paciente, deixa ele comer naturalmente e regula a dose de acordo com a alimentação do paciente. Depois. E não fica naquele modelo, não come mais verde escuro, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade. Então, no caso do espinafre, para quem não tem doença renal nem nada, de vez em quando ele cru não é problema, mas o ideal para retirar justamente o oxalato é dar uma aquecida nele, tá? Couve também? A couve crua não tem problema. Não, a então couve crua não tem problema, ela é maravilhosa. Aí você então já contemplou. Lanche, o que tem verde que eu possa estar comendo? Então, a maçã com a casca verde, de repente um kiwi. Agora, Carol, tem gente que toma café muito tarde, o café da manhã, então às vezes realmente não precisa de um lanche no meio, vai direto para o almoço. Então, gente, almoço e jantar deveria ser como remédio, uma salada verde com várias folhas. E é lógico, você vai e coloca, e depois a gente vai falar dos outros nutrientes das outras cores. A abobrinha tá, por exemplo, não tá aqui, mas entraria. A abobrinha entraria, e a abobrinha tem ela crua, que dá para comer, lembra que a gente conversou? Sim. Dá para comer, e ela tem bastante potássio, que ajuda a desinchar. Agora, gente, no almoço, a gente pode brincar com essa família. Vamos fazer um pratinho, doutora? Vamos. Eu seguro para você vai colocando aqui. Então, pra gente ter um exemplo, então, do almoço, das refeições maiores. Por exemplo, se você coloca isso aqui, tá? Cozido de que maneira, gente? 120 segundos. Como? Você pega a peneirinha, coloca o alimento, começou a ferver água, coloca em cima, tampa e conta. 2 minutos de relógio. É o tempo correto para você ativar enzimas e desativar aquilo que não precisa. E manter os nutrientes. Tá? Tanto que todo mundo sabe que quando precisa fazer uma dieta de potássio, você tem que cozinhar muitos alimentos para tirar o potássio de dentro, né? Então, isso aqui já é fantástico. Agora, por exemplo, essa couve de Bruxelas aqui, gente, que a gente pode colocar e não precisa de muito, é a bomba atômica do bem. Você falou que couve de Bruxelas é tudo. É tipo couve. Não, olha, a família que também da é couve. É couve gente, de Bruxelas e é couve. Você sabe que eu estava estudando a história da couve e eles falam que ela é tão boa que eles falam de um imperador romano lá, um imperador romano que viveu muito tempo, que teve um filho com 80 anos. Então disseram assim, é a couve. É a couve que comeu. Então vem assim de 6 mil anos. Eu gosto da doutora Gisela porque você estuda tanto e você estuda com tanto prazer. E você vem contar. É história que não acaba. Tudo isso é história, né? E aí, isso daqui é tudo de bom. Então, vamos supor que no almoço você coloque isso e no jantar você coloque isso. Couve de Bruxelas. Um exemplo, porque você pode colocar o chuchu, você pode colocar a abobrinha. Tá tudo no livro fotografado, então tá bem fácil. Agora, uma pergunta importante. A pessoa, né, que quer fazer esse desafio, que vai ter o livro, que vai lá anotar e tal, e pro pessoal de casa que tá fazendo junto com a gente. O ideal é que no dia ela tenha quantas cores e como dividir essas cores. Tem que ter todas as cores em todas as refeições? Gente, pelo menos o verde é indispensável. Em todas as refeições? Em todas as refeições. Eu não vou dizer na ceia, mas eu vou dizer no lanche da tarde, ou talvez a ceia, a gente também, para aquelas pessoas que têm problema com sono, tá trabalhando, por exemplo, com o abacate. Porque o abacate, veja bem, quando você acorda, você tá no maior pique, né? Você quando chegar aqui, gente, a loucura, vocês não têm noção. Praticamente tem que me desligar. Por quê? Porque você acorda certo, você acorda com seu cortisol alto, que é ele que te movimenta. Mas, gente, esse cortisol, ao final da tarde, tem que estar baixo, porque senão você não consegue dormir. O que modula cortisol? Abacate. Que você pode... E tem uma coisa muito legal, a gordura do abacate, quando ela cai no intestino, por isso que eu gosto do ovo também, mas em outra situação, hoje estamos falando disso aqui, o abacate, quando cai a gordura no intestino, ele produz um hormônio que, ao cair na corrente sanguínea, vai lá no seu cérebro e te dá saciedade. Então, você não tem fome
próxima refeição. Entendi. Que a gente chega em casa varando, assim, comendo tudo. Comer na parede. Exato. É então, para ceia pode também ser, por exemplo, um bom lanchinho, entende? Porque tem gordura, então você põe um cacau, alguma coisa assim, essa gordura ela segura, né? Pode e até muito ser bom. salgadinho, abocadinho Ai, também, gente, né? Adoro. Temperadinho com alho, cebola. Aliás, ensinaram aqui um creme que você coloca gotas de limão. Gotas de limão. Que o limãozinho tá aqui. Tá aqui. E um pouquinho de mostarda. Ai, que delícia. Mostarda de Dijon. Você Bate, pode bater até com foizinho, assim. Sabe o que você me fez lembrar? Gente, pra gente ter a absorção adequada de tudo isso, a gente precisa ter um pH correto no estômago. O que significa? Na hora da digestão, eu tenho que ter estômago ácido. Não vão ficar tomando antiácido de bobeira. Porque tem gente que começa a tomar e de repente, né? Ah, não, peraí. Toma mais um. Mais um. E aí o que acontece? Eu não consigo ionizar os minerais, enfim, as coisas que estão do bem aqui, que são nutrientes para ser absorvido. Agora, uma dica é o seguinte, se você no seu suco de couve jogar umas gotinhas de limão, você já está ionizando, porque ele é ácido, né? Você já está ionizando e preparando esse alimento para já ser absorvido. Então as gotinhas de limão mudam tudo. Então, gente, aí um detalhe. Os cítricos, tem pessoas que têm muita alergia com dor de cabeça por causa da octopamina. Descobri recentemente que o limão siciliano não tem octopamina. Então, você pode colocar as gotinhas de limão siciliano. Tá? Que delícia, entra também no grupo verde. Vamos então falar um pouquinho do grupo vermelhos e amarelos. Uma coisa que eu não te perguntei. Quantidade desses elementos. Aqui a gente está se importando um pouco com valor calórico, com quantidade, de repente, de carboidrato que um legume nos oferece ou não? Nada. Não, porque é o seguinte, que você coma uma couve de Bruxelas que sempre tem no quilo, gente, isso vai fazer a diferença no seu organismo. É isso que as pessoas precisam entender. Porque quando você começa a fazer o recordatório, você vai ficar impressionada como você não come cor. Você come café com leite, pão, manteiga, cadê cor? Lanchinho, pão de queijo. Almoço, arroz, feijão, bife. Aí vai a batata frita. Comeu cor? Farofa. Não. À tarde, uma barrinha de cereais, tá? À noite, à noite a gente toma lanche saudável. Lanche saudável, peito de peru e queijo. Peito de peru, queijo cottage e como é que é o nome daquilo? E pão integral. Que, aliás, o pão integral tem mais glicose que o resto, né? A gente mostrou aqui. Então, gente, a gente não come cor. Então, é o que eu digo, inclua. Então, o desafio é incluir. E não isso, tirar. Exatamente. Mas não é para comer um prato, por exemplo, de cenoura, um prato de abóbora. Vai colocando e aos pouquinho de cada coisa. Vai começar a entender que coisa boa. Porque também tem uma coisa que muito pouca gente sabe. Por exemplo, você tem as vitaminas chamadas de hidrossolúveis. E você tem as vitaminas chamadas de lipossolúveis. Sim. A lipossolúvel é a vitamina A, que aqui a gente está com os carotenoides, que é pró-vitamina A. Você tem a vitamina D, que não tem jeito, gente, tem que tomar sol, né? Tá. A vitamina K, que tá na couve. E nos vegetais verdes escuros, e a vitamina E. Tá. Vantagem deles, assim como você tem eles, você tem os compostos bioativos lipossolúveis, o licopeno presente nos vermelhos. Detalhe, eles são mais biodisponíveis quando você cozinha. Por isso que o molho de tomate é muito mais interessante com tomate. Cru. Exatamente, que é muito mais interessante fazer um purê, entende? A cambochã, né? Ou da cenoura, etc e tal. E tem uma coisa, você não precisa comer todo dia. Por quê? Quando você come de 2 a 3 vezes por semana, como é lipossolúvel, ele fica mais tempo disponível. Tá. O hidrossolúvel não, eu tenho que comer todo dia, várias vezes por dia. A disponibilidade dele é muito rápida. Então não preciso comer todo dia cenoura, todo dia abóbora. Exatamente. Eu como segunda e quarta. Exato, segunda e sexta. exato. Mas você vê essa coisa. Agora, você sabe Tinha qual... a menor ideia disso. Pois é. E aí, mas tem uma coisa muito bacana. A melancia nos vermelhos, 70% do licopeno dela já está biodisponível. Então, gente, e uma outra dica que eu vou dar em primeira mão. A gente sempre fala, umas pessoas falavam de comer fruta antes da refeição por causa de fermentação, não sei o quê, não sei o quê.
Não. Come-se fruta antes da refeição para diminuir o índice glicêmico daquela refeição e dar saciedade para a próxima. Então, hoje eu estou incluindo o quê? Um pedaço de 100 gramas, e é pequenininho, é desse tamanho, de melancia, ou uma laranja descascada, mas com aquela polpa toda. Então, comer uma fruta antes. Os quilos, eles fazem isso, não é por causa disso, é porque pesa mais. E aí o prato fica pesado. O prato fica pesado, exato. Entendi, então, que eles põem tantão de fruta grandão. E depois, só para encerrar, vamos encerrar com isso, gente. A beterraba, por exemplo. A beterraba, eu sempre falo, voltou da academia, pega a beterraba, passa na centrífuga, porque ela libera para você o óxido nítrico, que é vasodilatador. Porém, ela tem nitrato, que depois esse nitrato nas suas bactérias intestinais vão ser transformadas em nitrito. E a vitamina C que ela tem, se ela for reduzida no pH do estômago em ácido ascórbico, aí vira o óxido nítrico. Porque o nitrito lá do presunto, do peito de peru, é o mesmo. Só que você não tem lá no peito de peru a tal da vitamina D para virar ácido ascórbico. Então, como aquele é a via ruim, aqui é a via boa. Aqui é a via boa. Que aula, hein? Vamos dar uma perguntinha? E você já me responde agora, vamos ver. Perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Simone, obrigada. Com essa alimentação, vou melhorar o cansaço? Tenho pés e mãos frias. Pode ser imunidade baixa ou problema de circulação? Responda pra gente rapidamente que nós vamos trocar a mesa já para outras cores, hein? Então, nós falamos exatamente do magnésio no começo do programa e o quê? Que o magnésio, ele se complexa com a molécula do ATP, que é a molécula disponível para gerar energia. Então, reveja as suas fontes de magnésio. E, gente, quando você começa a fibra toda que está aqui, suas bactérias intestinais vão ficar contentes e são elas que modulam o seu sistema imune. E aí elas pulam e ficam felizes. Oba, entrou coisa boa pra mim. Oba, aprendi isso com a doutora Gisela, vocês também. Vamos ver as cores que entraram, que eu ainda não vi, vou ver com vocês. Ó, amarelinha, roxinha e tem ali uma cinzinha que seria branquinha, né? É o branco, isso aqui faz tudo. Lembra que eu falei que se você come a casca, então o alimento é da cor da casca, mas você não come casca de banana normalmente. Então ela é branca. E se você fizer, de repente, agora eu vou brincar com a doutora Gisela. A biomassa de banana verde. E usar a casca para fazer aquela caponata, aí ela vira verde. Exatamente. Então a banana entra no branco de qualquer jeito. Exatamente. Vamos lá. O que a gente tem que entender destes elementos? Então, por exemplo, a gente estava falando da importância de estar comendo uma fruta antes, inclusive para estimular enzimas digestivas. A gente come muita coisa industrializada que inibe as enzimas digestivas. Então, o abacaxi, ele é rico em fibras, vai fazer todo aquele componente de baixar o índice glicêmico daquela refeição e ele ativa uma série de enzimas. Então, você já... tem a bromelina, né? Que é super interessante. Então, olha aqui, de repente você vai tomar o seu suco de abacaxi de manhã, só que eu sempre falo, não toma sozinho, põe alguma coisinha a mais, né? E aí você vai misturar essas cores, lembrando que tem que ter um verde. Tem que ter também um verde. O verde é imprescindível. O verde em todas as refeições. Se tiver que dizer, não, eu preciso escolher um, é verde. Doutora, e aquela história... que o ideal é que a gente consuma o alimento que você mesma sempre diz, como a natureza nos mostrou. Então, assim, exatamente. Na forma da fruta e menos na forma do suco. Exato. Só que o suco, por exemplo, é a única hora que eu gosto é de manhã. Então, porque eu tô falando precisa ter no algo café líquido, pra pessoa não ficar tomando café com açúcar. Não só tirar isso, o café com açúcar. O carboidrato. Eu prefiro isso de carboidrato, porque eu vou ter uma série de outras coisas que eu vou estar comendo que vai segurar essa glicemia, em vez de repente, um outro carboidrato, entendeu? Entendi. E aí eu como ovos, eu como outras coisas, né? Que tem um monte de coisa bacana pra gente comer. Mas se a pessoa não se incomodar e preferir consumir a fruta mordendo, aí melhor ainda. Aí é o paraíso. Aí é o paraíso. Então, eu fiz essa pergunta porque algumas pessoas devem ter questionado. Mas a história de não consumir o suco e consumir mais a fruta. De manhã com essa explicação, porque daí você não precisa pôr pão, tapioca, enfim, um monte de carboidrato. E nada impede que você, depois que você fez esse suco, você inclua, por exemplo, uma pera ou alguma outra coisa colorida, uma maçã vermelha e um pedaço da tal da batata Yacon, que é uma batata que diminui o índice glicêmico, que é a batata Ó, o chefe Carlos olhando pra gente. Ele já veio falar aqui comigo. Você trouxe batata Yacon? Trouxemos. Vamos Agora, achar não a batata sei
está aqui, deve estar para lá. Ela parece pera. Ela parece uma pera, essa aqui é a mandioquinha. Mas a gente pega a imagem, Isso. daqui a pouquinho entra a imagem da batata Agora, Carol... A batata é fantástica, então? Fantástica. Essa é uma branca que deveria entrar em todas as refeições. Ela diminui o índice... o chefe Renato Calef até montou uma batata com sauté. Nossa, que coisa que boa. Que ficou muito boa. No forno, com azeitinho. Ok, bom, então vamos terminar aqui. Já me mostraram ali que nós estamos chegando daqui a pouquinho aqui. A Juju já vem com a plaquinha. Dos coloridos, se eu tivesse que optar por uma cor, os roxos. Sério? Riquíssimos em antocianina. Gente, e não esquece que dos roxos você também tem o repolho que é roxo, tá? Mas, gente, tá em época agora, em qualquer árvore do quintal, que o pessoal tem a amora. A morinha, é. A framboesa. Não, a amora. Amora. Você tem distribuído. Uma pesquisadora amiga minha contou que quando você dá para os pacientes amora para eles comerem, quando tira o sangue e manda centrifugar, porque você centrifuga para separar as células vermelhas das células brancas, porque as células brancas é onde está o seu sistema imune. O lado do plasma também está vermelho. Sério? Olha que sensacional. Que e não legal. precisa muito. Goji berry também entraria aqui? Sim, mas o goji berry não é nossa. Isso aqui tá no nosso quintal. Porque Entendi. fica todo mundo falando assim, é caro. Não é caro. Esse Vai no aqui quintal, não, esse aqui é nosso. Isso. Tá. Então entram também nos roxos a nossa ameixa, tá? A cebola roxa, tá? O que eu só coloquei não tá no livro tubérculo, tá? Nesse primeiro desafio, porque vem outros, né? Por quê? Porque eu queria privilegiar outras coisas, mas eu preciso dar uma dica grande. Pode falar. O que tem na batata de potássio e nas outras também é perdida se você cozinhar na água, mas não se você assar no forno. Então, essa também é uma dica campeã. Batata sempre no forno. Sempre. Inclusive, dá para você fazer um purê como? Você bota, fizemos as pazes com forno de micro-ondas, né? É. Bota 4 minutinhos, depois espera. molinha. Aí você coloca, você raspa e faz o seu purê, põe um azeitinho de oliva. E uma coisa importante, quando você está comendo todas as fontes de vitamina lipossolúvel e de licopeno, o que acontece? Você precisa de uma gordura para carrear isso. Aí tem que ser gordura vinda do azeite de oliva, não do óleo de coco. Por quê? O óleo de coco é tão bom que ele já fica uma parte no intestino. Entendi. Então você não sobra para fazer o transporte no resto do corpo. E aí então, precisa ser azeite. Aí precisa ser azeite. Doutora, terminando com os brancos. Mas vamos só colocar uma perguntinha do público, você me responde agora e a gente vai fechar com os cogumelos, hein? Segura que vai ter cogumelo, mas mais uma perguntinha do público, senão as meninas me ficam bravas comigo se eu não posso perguntinha delas. Tá aí, ó, perguntinha da Tereza, obrigada. Quais são os alimentos que ajudam a amenizar dor nos rins? Como é que a gente interpreta essa pergunta? Eu vou dizer o seguinte, rim, se você tá com dor, você tem que ir no médico. E uma coisa que você não pode chegar perto, carambola. Carambola tem uma toxina letal para rim. Tanto é que eu nem sei gosto de carambola, que eu tenho tanto medo de comer carambola, porque eu sempre soube disso e eu falo, gente, eu não sei se eu tenho problema no rim ou não, porque às vezes a gente tem e não sabe. Entendi. Então, é letal. Então, isso. E olha, beba bastante água. Então, agora você tem que realmente ver com o seu médico e depois você... Fazer os exames, né? Os exames. Aí, e muita água. Água. Depende se ela não tem uma insuficiência, aquelas coisas são muito complicadas. Aí o médico é que vai dar essa dica pra gente. Então, é um assunto muito específico. Exatamente. Procura o médico. Brancos. Vamos falar dos cogumelos. Não, o grupo dos cogumelos não pode. Gente, antes de falar do cogumelo, vamos falar da cebola, que a casca faz aquela pauta maravilhosa que nós fizemos. Tem um monte de gente que falou que fez e ficou boa. Maravilhoso. A menina joga no cabelo, né? Você lembra que tinha? Ai, você lembra? Cabelo ruivo, ela linda. joga no cabelo o chá da casca de cebola. A cebola, você pode fazer assada também. É maravilhosa e é uma pectina maravilhosa, um pré-biótico para suas bactérias intestinais do bem. É tudo de bom. Agora, eu me encrenquei um pouco quando eu estava fazendo o livro. Por quê? Porque eu ia falar dos fitoquímicos e não dos compostos bioativos. Só que eu queria falar dos cogumelos. Só que cogumelo não é planta e não é bicho. Cogumelo não é planta e não é bicho, gente. Aí eu fiquei no meio do caminho, aí eu tive que trocar o nome de fitoquímicos, aonde eles estão presentes como compostos bioquímicos na natureza, mas eu não podia deixar de colocar os cogumelos. Gente... Cogumelo é tudo? Tudo. Tudo o cogumelo, ele pode substituir a proteína de uma refeição. Então, nos Estados Unidos, eles pegam aquele shiitake,
shiitake maravilhoso, né? E eles assam e depois eles servem cortado, não sei o que eles usam para cortar, fininho assim, parece um hambúrguer. É verdade. Então, bom isso pra é caramba, tá fantástico. bonito esse, né? Esse tá lindão, fui lá no Santa Luzia Ai, comprar. que delícia. Já fez mexer, não, brincadeira. Mas lá realmente é um espetáculo, eles são parceiros, eles sempre, a gente já gravou lá várias vezes. Inclusive, olha os tipos diferentes. Gente, ousem. E como ousem. Pra gente fechar, que agora eu tenho que fechar, senão eu vou levar bronca. Como é que a gente faz o cogumelo? Tranquilo, você fatia e coloca... Eu gosto assim, animal eu cozinho com gordura animal, vegetal eu cozinho com gordura vegetal. Tá. Então, o que eu faço? Coloco um azeitezinho, põe bastante alho e cebola, é tudo de bom, e dou uma temperadinha nele, põe uma sal, coloco a salsinha só na hora de servir, cuidado com o sal, gente, que tem umas novidades do sal que você não sabe. Ai, vem falar do sal então aqui. Vamos falar, vamos. Próxima pauta da doutora Gisela já tá marcada? Tá ótimo, porque gente, olha, que fantástico. Muito estudo aparecendo com excesso de sal dando cada problema. Muitos, né? E tem tanto sal por aí. Pois é. E a gente fica na dúvida de qual escolher, mas na verdade, de repente, nem isso é tão importante. Exato. É como colocá-los no nosso dia. Exato, perfeito. Agora, esse livro aqui tem que ter, né? Aliás, tá bárbaro. Um beijo pra todo mundo que tava lá no lançamento do livro. Encontrei tanta gente querida, tantas histórias. Uma tirou foto comigo, contou que emagreceu 50 quilos, fez questão de ir lá. Então tá aqui, ó. Desafio do Bem, 30 dias, doutora Gisela Savioli. E tem o diário de 30 dias, né? Não é só uma folha, são 30 folhas, fiquem sossegados. É um mês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bela pauta, parabéns, doutora Gisela, parabéns, Juju. Linda pauta, lindas ilustrações. Agora, o mais importante, que a gente coloque em prática. Quem quiser saber mais, acesse o site clinicasavioli.com.br, clinicasavioli.com.br, ou siga, claro que tem que seguir a doutora no Insta, @Gisela Savioli, direto, não tem doutora, @Gisela Savioli, tudo junto. E mais uma vez, muito obrigada. Prazer enorme por dar esse espaço pra gente falar de saúde. Mas você tem sempre, você terá sempre esse espaço, seu assunto sério. E vocês viram quanto a gente tem de credibilidade e segurança? Um beijo. Parabéns sempre. Obrigada.